Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Que honra e que privilégio poder estar aqui com você nessa primeira aula. Nós falaremos aqui dos 20 fundamentos da fé cristã. E nós precisamos começar do começo. Começamos do começo, quando entendemos o que significa esse livro e o quanto ele é valioso para nós. Todas as nossas aulas estarão baseadas na palavra de Deus, na Bíblia. Porventura ainda não está familiarizado com ela, pretendo te ajudar de alguma maneira, te ajudar a entender, compreender, abrindo, folheando, lendo, meditando, praticando a palavra de Deus. Então, se você não está com a sua Bíblia de papel aí, corra e pegue a sua Bíblia, porque hoje, nesta aula, a gente vai abrir a Bíblia algumas vezes, até para que você possa entender, compreender e se familiarizar com o texto bíblico que nós vamos falar aqui. Pois bem, antes de começar a falar da Bíblia, eu quero trazer para você algumas curiosidades bíblicas que talvez você não saiba. Eu achei um site aqui bem interessante e gostei bastante do que eles escreveram sobre essas curiosidades. Agora vamos falar algumas coisas aqui. A Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. As Escrituras Sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas e dialetos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de cópias tenham sido vendidas no mundo, um verdadeiro best-seller. Em cada país há uma sociedade bíblica. A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, isso veio acontecer logicamente depois de um tempo. Ela era escrita todinha, de maneira contínua. Essa divisão que aconteceu era justamente para entender, compreender melhor e procurar o endereço certo de cada versículo bíblico daquilo que deveria ser passado então nos estudos. Diz aqui nessa curiosidade bíblica que em 1227 o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert Stephanus organizou a Bíblia em versículos, unificando com o sistema de capítulos. E hoje nós temos essa Bíblia dessa maneira, aqui dividida em capítulos e também em versículos, porque esses dois homens se dispuseram a fazer isso e facilitaram a nossa vida. Outra coisa, a Bíblia em português só surgiu no século XVIII. Imagine só. A Bíblia em português só surgiu no século XVIII. A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas. Ela foi escrita em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego, com alguns textos também em aramaico. Então, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento no grego. Em alguns textos ali nós encontramos também o aramaico. O livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. Não sei se você sabia disso, mas também é uma curiosidade. Alguns estudiosos defendem que o livro de Jó é mais antigo do que o livro do Gênesis. O livro de Mateus não foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Muito provavelmente, também os estudiosos dizem que o livro de Tiago foi escrito antes do livro de Mateus. O livro de Tiago foi escrito entre 45 e 48 depois de Cristo. O maior versículo da Bíblia nós encontramos em Esther, capítulo 8, versículo 9, e o menor versículo da Bíblia se encontra em Jó, capítulo 3, versículo 2. O maior capítulo da Bíblia está no Salmo 119, espero que você já tenha lido, é um salmo fantástico, lindo demais, e o menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117. O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, com 150 capítulos, e o menor livro da Bíblia é a Epístola de João, que possui apenas 13 versículos, a segunda epístola de João, 2 João. Os livros com apenas um capítulo é Obadias, Filemão, 2 João, 3 João e Judas. E a frase que mais tem na Bíblia, nós encontramos cerca de 366 vezes na Bíblia, é não temas. É interessante, né? Dá para você colocar essa frase pelo menos um dia em todo o seu ano, sem repeti-la na sua vida. Então, o que Jesus diz para você agora também, o que Deus diz para você é não temas. Nós temos essa frase sendo repetida 366 vezes na Bíblia. Deus está dizendo para você, meu irmão, e para você, minha irmã, não temas. Ele está contigo, Ele é por nós, Ele é o nosso ajudador, o nosso redentor, o nosso salvador. A outra curiosidade, a Bíblia não relata todos os milagres realizados por Jesus, sabemos disso, porque em João capítulo 20, versículo 30, ele deixa isso claro, E o período interbíblico, que é o último livro ali
do Antigo Testamento para o primeiro do Novo, nós tivemos ali um período chamado período interbíblico que durou cerca de 400 anos. Foram 400 anos de silêncio, onde não havia profeta, até a chegada do profeta João Batista e logo depois dele, o nosso Senhor Jesus. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha, celebrado no segundo domingo do mês de dezembro. O Dia da Bíblia entrou oficialmente no calendário brasileiro em 2001. Então a Bíblia é um livro de extrema importância. Aqui não contém a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus. É por isso que nós devemos sempre estudar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, escutar o que ele está falando para nós. Eu vi certa vez o pastor Hernandes Dias Lopes dizer que se você deseja ouvir a voz de Deus, basta você ler a Bíblia em voz alta. Lendo a Bíblia em voz alta, é Deus falando com você audivelmente. E ele tem razão, porque eu também creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Como doutrina também da nossa igreja, entendemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Baseamos a nossa liturgia, a criação dos nossos filhos, nossos casamentos. Baseamos tudo que nós fazemos nessa igreja de acordo com a palavra de Deus. E tudo que foge da palavra de Deus, nós não praticamos aqui. É por isso que nós devemos constantemente estar lendo a palavra de Deus para não cair nos enganos da cultura, nem nos enganos da vida cotidiana desse mundo contemporâneo. Existem igrejas por aí que se dizem contemporâneas, mas que na realidade são igrejas antibíblicas, não estão levando em consideração o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia adotou, o que a Bíblia vem pregando ao longo dos milênios. Precisamos sempre levar em consideração aquilo que é a palavra de Deus. Se Deus liberou sua palavra, é para que nós obedeçamos e sigamos aquilo que está descrito aqui. Então existe um jeito certo de fazer igreja, existe um jeito certo de ensinar doutrinas bíblicas, existe um jeito certo de nós obedecermos ao Pai, é seguindo a sua palavra. Aqui tem tudo que nós precisamos. Pode ser que não existam assuntos do nosso presente século, mas os princípios bíblicos destacados aqui na palavra de Deus podem servir para qualquer tipo de assunto. A Bíblia é para todo tipo de pessoa, a Bíblia é para todo tempo, para todas as eras, ela continuará valendo. A Bíblia é tão valiosa que durante séculos e séculos o diabo tem tentado de todas as maneiras anular a palavra de Deus. Ele tenta destruir ao longo dos séculos e acabar com aquilo que é considerado a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes nações se rebelaram contra o próprio Deus, tentaram queimar de todos os exemplares para que as pessoas não tivessem acesso a isso. Mas eu quero dizer para você que o mundo vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Então, meu irmão, se você tem um exemplar como esse na sua casa, faça jus. Diante de você, em suas mãos, está aquilo que é a palavra de Deus. Isso daqui é o livro mais valioso de toda a história. Pode colocar aqui do lado da palavra de Deus uma pilha de livros de filosofia. Pode colocar uma pilha de livros relacionados a ciências exatas, ciências biológicas. Toda essa pilha um dia ela vai acabar ou ficará obsoleta, mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Você crê nisso? Eu também creio nisso. Então vamos ao estudo deste dia, desta semana, e eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Nós vamos fazer o exercício de abrir a Bíblia aqui. Eu vou abrindo aqui junto com você para dar tempo também de você correr atrás aí, de procurar o versículo bíblico, para a gente ler junto. Alguns versículos apenas. Prometo para você que não vou pegar muito no seu pé. Então vai aí procurando 2 Timóteo capítulo 3, a gente vai ler o versículo 16 e o versículo 17. Encontrou aí? Diga amém. Se você não encontrou, diga misericórdia. Diz assim o texto da palavra de Deus: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É nisso que eu acredito. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta ao seu filho na fé Timóteo, ele está aqui dizendo que a palavra de Deus é suficiente. Tudo que Timóteo precisava para ter um ministério próspero, para ter uma vida próspera, para ter uma vida
coerente, piedosa, segundo a palavra de Deus, a orientação divina e a direção de Deus para a vida dele, estava descrito na palavra. Então o que Paulo escreve é de extrema felicidade, porque de fato o que ele fala aqui é comprovado de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia foi escrita num período de 1600 anos, por 40 autores inspirados por Deus. E é impressionante o que nós encontramos aqui, porque nesses 66 livros da Bíblia, 39 no Antigo e 27 no Novo, nós não encontramos contrariedade. Você já imaginou? Um livro sendo escrito durante 1600 anos, por 40 autores diferentes, respeitando, logicamente, a personalidade de cada um. Ora, eles apenas transcreviam o que Deus estavam falando, ora, eles também escreviam aquilo que eles eram inspirados por Deus para escrever. E nessa inspiração era respeitado também a sua personalidade. Mas em nenhum momento desses 40 autores, nesse período todo, desses 66 livros, a Bíblia entra em contradição. Não é algo bacana, especial? É algo muito especial. Nós não encontramos de Gênesis a Apocalipse nenhum tipo de contradição nesses 1600 anos de escrita e nesses 40 autores inspirados por Deus. Aqui nós vamos falar hoje, a opinião de Deus sobre suas palavras pode ser dividida em 4 categorias gerais: autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Iniciamos então falando sobre a autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus, portanto, não crer nelas ou desobedecê-las é não crer em Deus ou desobedecê-lo. Como acabamos de ler aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Eu creio nisso, está descrito na palavra. Paulo, em 2 Timóteo 3,16, deixa claro quando escreve que toda a escritura é inspirada por Deus. Então existe autoridade na palavra de Deus. O que acontece muito nos nossos dias? Por não lerem a Bíblia, os cristãos estão perdendo a sua autoridade. Porque como que você vai ter autoridade de representar a Cristo se você não o conhece? E você não o conhece por quê? Porque você não se dedica à leitura da palavra dele. Ele deixou tudo aqui. Aqui estão os atributos de Deus. Aqui está a pessoa do próprio Deus. Jesus Cristo é reconhecido e conhecido quando lemos a sua palavra. E quando nós nos aproximamos dele, por intermédio de sua palavra, nós adquirimos a autoridade para falar em nome dele. Por isso, também na autoridade do nome de Jesus, os espíritos imundos precisam bater em retirada. Na autoridade do nome de Jesus, pessoas são curadas, os enfermos são curados. Então, para que conheçamos a Deus, é necessário nos dedicarmos à sua palavra. Para que tenhamos a autoridade que ele nos prometeu, é necessário que nós conheçamos a ele, é necessário que nós entendamos e conheçamos a sua palavra. Então, guarde isso para a sua vida. Tem muita gente hoje que fala em nome de Jesus, mas não o conhece. E são essas pessoas que, ao chegarem lá e baterem na porta, eles tomarão um grande não. Quem são vocês? Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Não, Senhor, em teu nome fizemos e acontecemos. Deixa a gente entrar. Não, eu não conheço vocês. Por quê? Por que Jesus não os conhece? Porque eles não se dedicaram em andar próximo do coração de Deus. Eles não se dedicaram na palavra de Deus. A Bíblia diz que existem várias maneiras pelas quais suas palavras reais foram escritas. Às vezes Deus falava diretamente ao autor, que tão somente registrou o que ouviu. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Agora ficou fácil de você encontrar esse livro, que é o último livro da Bíblia. Então abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 e vamos ler aqui o versículo 1, versículo 8 e o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: O anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Versículo 8 diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. E olha o que diz aqui no versículo 12, comprovando aquilo que eu acabei de dizer a você. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, na Bíblia existem várias maneiras pelas quais suas palavras reais foram escritas. Às vezes Deus falava diretamente ao autor, que tão somente registrou o que ouviu. Em outras ocasiões, o autor baseou muitos dos seus escritos
em entrevistas e pesquisas, no caso de Lucas. Lucas foi um grande pesquisador. Eu diria até que, além de médico, ele era um ótimo jornalista. Por quê? Porque ele não foi um dos discípulos diretos de Jesus, mas ele pesquisou, ele buscou, foi buscando as fontes, foi categorizando as fontes, e nós conhecemos o Evangelho de Lucas, porque ele foi pesquisado, ele buscou a informação e ele escreveu o seu Evangelho. Era fruto mesmo da sua dedicação em buscar a fonte certa para escrever o seu Evangelho. Em outros momentos, o Espírito Santo trouxe à mente coisas que Jesus ensinou. Se você também está com a sua Bíblia aí, abra por gentileza em João capítulo 14, versículo 26, que aqui é para ilustrar para você, para comprovar para você o que eu acabei de dizer. João capítulo 14, versículo 26 diz: "Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse." Amém? Então, comprovando que em outros momentos o Espírito Santo trouxe à mente as coisas que Jesus ensinou. Independentemente de como as palavras chegaram até os autores, o que eles escreviam era uma extensão de si mesmos, de suas personalidades, habilidades, origens e treinamento. Mas também eram exatamente as palavras que Deus desejava que eles escrevessem, as próprias palavras que Deus reivindicaria como suas. Então, o que você tem aqui, por mais que tentem de alguma maneira anular a palavra de Deus, não tem como. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, como diz em Hebreus 4:12. Então a palavra de Deus é viva e eficaz, e é com ela que nós devemos basear a nossa vida e tudo que nós fazemos. Se você é um bom profissional e deseja ser um excelente profissional, então, meu amigo, aqui está a resposta para você. Se você tem falhado como marido, aqui está a resposta para você melhorar. Se você tem sido um péssimo filho, a palavra de Deus é suficiente para que você torne um ótimo filho. Todas as áreas da sua vida a Bíblia pode tratar com seus princípios e pode fazer você ser bem-sucedido aonde você coloca as suas mãos, ok? Continuando aqui, vamos falar agora um pouco sobre a clareza das Escrituras. À medida que lemos a Escritura e procuramos entendê-la, descobrimos que algumas passagens são mais fáceis de entender do que outras, e isso é um fato. Embora determinados versículos possam, de início, parecer mais difíceis de compreender, a Bíblia foi escrita de tal maneira que todas as coisas necessárias para alguém se tornar um cristão, viver como um cristão e desenvolver-se como um cristão estão claras. Então, qualquer pessoa, por mais simples que seja, por mais que ele não tenha tido nenhum tipo de oportunidade na vida de fazer uma boa interpretação de texto, se ele pegar a palavra de Deus, o Espírito Santo pode conduzi-lo a um entendimento profundo das Sagradas Escrituras. Você não precisa ser um erudito para entender e compreender e aplicar a palavra de Deus. Basta você ser humilde e sincero de coração, pedindo que o Espírito Santo ilumine a sua mente quando você estiver com esse livro aberto na sua frente, fazendo a sua leitura, meditando naquilo que é a palavra de Deus. Pois bem, as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Um bom entendimento das Escrituras é, muitas vezes, mais o resultado da condição espiritual do indivíduo do que da sua habilidade intelectual. Vamos abrir a Bíblia, então, em 1 Coríntios, capítulo 2. Se você está com a sua Bíblia aí, eu espero que você já tenha pegado de tanto que eu estou falando. 1 Coríntios, logo depois de Romanos já vem, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim para nós: "Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente." Então, comprovando o que eu acabei de lhe dizer aqui, às vezes a falta de entendimento da palavra é de alguém que está desconectado ou que está tentando apenas ler a Bíblia de maneira intelectual. A Bíblia é um livro espiritual, então é necessário que você tenha um coração completamente voltado para Deus, para que a ação do Espírito Santo em sua vida, na iluminação e entendimento da palavra, seja completa. Cuidado para você não se tornar um erudito sem vida. Cuidado para você não se tornar um intelectual que entende apenas a palavra, mas não vive a palavra. O entendimento e a vivência são importantes. Andam de mãos dadas, estão mesmo fundidos.
né? Eles estão juntos, de mãos dadas. E nós devemos viver a Bíblia plenamente, né, naquilo que ela está escrito, naquilo que está escrito nela, naquilo que ela nos ensina. E a necessidade? Vamos falar sobre a necessidade da Escritura. Não é apenas verdade que todas as coisas necessárias para se tornar um cristão, viver como um, crescer como um, estão claramente apresentadas na Bíblia. Também é verdade que sem a Bíblia não poderíamos conhecer essas coisas. A necessidade da Escritura significa que é preciso ler a Bíblia ou ter alguém que nos diga o que nela se encontra para conhecer Deus pessoalmente, obter perdão dos nossos pecados e saber com certeza o que Ele quer que façamos. Talvez você seja daqueles que tem preguiça de ler. Sabe ler, mas tem preguiça de ler. Deixa eu contar para você uma história que eu vi no sertão nordestino. Certa vez eu estava no sertão, visitamos a casa de um casal já bem velhinhos e eles não eram alfabetizados. Sofriam com isso demais. Haviam se convertido ao evangelho, mas o acesso à Bíblia para eles era muito complicado. O que acontece? A tecnologia é uma bênção, né? Então, esse grupo de missionários que atuavam lá, eles receberam diversos aparelhinhos em MP3, parecido com um radinho, que ali dentro só continha a Bíblia, nada mais, somente a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse em áudio. Um aparelho bem simplesinho. E aí nós chegamos nesta casa e este homem já havia ouvido a Bíblia algumas vezes, mas infelizmente o seu aparelho estava quebrado. E quando ele começou a falar da Bíblia, né, ele começou a chorar, começou a descer lágrimas dos seus olhos porque o seu aparelhinho, do qual ele se alimentava espiritualmente, estava quebrado. Ele só poderia contar então com as pregações da igreja local, do qual ele fazia parte e participava ativamente dos cultos. Mas no trabalho, na lavoura, no sertão, que costumeiramente ele estava ouvindo, ele já não conseguia mais. E ele ficou muito triste com aquela condição. E justamente naquele dia, um dos missionários estava indo lá juntamente conosco para levar um novo aparelho para ele e para a esposa dele. E quando esse missionário então tira do bolso e apresenta para ele o aparelhinho com toda a palavra de Deus em MP3, aquele homem ficou numa alegria tremenda, profunda, pela possibilidade que novamente ele tinha de ouvir a palavra de Deus e de se alimentar da palavra de Deus. Essa deve ser a nossa atitude. Devemos ter fome e sede da palavra de Deus. A palavra de Deus é a única coisa neste mundo que pode nos sustentar no dia mau. E vamos combinar, nós estamos chegando perto do fim. Se você ainda não se atentou para isso, eu estou novamente lhe dizendo: o fim está próximo. Conheça Deus, mergulhe em sua palavra, porque se existe algo que você vai precisar no fim dos tempos, é da palavra de Deus impressa na tua alma, no teu coração. Isso vai fazer com que você passe as tribulações da vida de cabeça erguida, com um sorriso no rosto, estampado no teu coração, porque você compreendeu que felicidade nada tem a ver com este mundo. Felicidade tem a ver com o conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus se dá por intermédio de sua palavra. Então, que você seja apaixonado pela palavra de Deus, porque existe sim uma necessidade da Escritura nos nossos dias. Muita gente tem caído nas falácias, nas mentiras, nas heresias, porque não se dedica à palavra da verdade. Então, existe uma necessidade e você pode suprir a tua alma com a palavra de Deus. Assim como nossa vida física é mantida pela ingestão diária de alimento físico, a vida espiritual é sustentada pela palavra de Deus. Sendo assim, negligenciar a leitura regular da Bíblia é prejudicial à saúde das nossas almas. Se você é um cristão e não lê a Bíblia, você não é um cristão. Entendeu? Se você é um cristão, você tem a obrigação, a responsabilidade de ler a Bíblia. Isso é básico na vida cristã. Por isso, a primeira aula de nossa EBD tem a ver com a leitura da palavra de Deus. Diz aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se tem algo que você precisa neste dia, é da palavra da verdade, é da palavra de Deus em sua vida. Um outro ponto aqui é a suficiência da Escritura. Embora aqueles que viveram durante o período do Antigo Testamento não desfrutassem do benefício da revelação completa de Deus, somente encontrada no Novo Testamento, eles tiveram acesso a todas as palavras que Deus pretendia dar durante sua vida. Por quê? Porque no Novo Testamento o que nós mais encontramos são menções acerca do Antigo Testamento.
Jesus cita o Antigo Testamento o tempo todo, os apóstolos citam o Antigo Testamento o tempo todo. A palavra de Deus do Antigo Testamento é a mesma do Novo Testamento. Elas apenas se completam, mas existe a similaridade e a suficiência da Escritura. Então, por mais que alguém tenha vivido antes da Nova Aliança, do Novo Testamento, da palavra que foi escrita na Nova Aliança, ainda assim tudo que foi dito no Novo Testamento não anula o que foi dito no Antigo, e nada do Antigo pode anular o que foi escrito no Novo Testamento. Somente na Escritura que buscamos as palavras divinas para nós e devemos, por fim, encontrar satisfação com o que nela se acha. Quando não encontramos na Bíblia uma resposta específica para uma pergunta, não ficamos livres para adicionar aos mandamentos escriturísticos o que acreditamos ser objetivamente correto. Certamente é possível que Deus nos dê orientações específicas em situações particulares do nosso dia a dia. Porém, não temos permissão para colocar em pé, de igualdade com a Escritura, qualquer revelação, dica ou outras formas de orientação mais modernas que acreditemos provirem de Deus. Tome cuidado, nós não temos autorização para acrescentar nada na palavra de Deus. Isso daqui está fechado. Fechado. A capa é dessa capa aqui até essa capa aqui. Ponto final. Isso é a Bíblia. Não precisamos de mais nada além do que está aqui. Qualquer pessoa que tente acrescentar algo mais, uma doutrina a mais, falar alguma coisa a mais, acrescentando algo na palavra de Deus, vai pagar com as consequências, e as consequências serão drásticas para essas pessoas. Recentemente, Ed Renekiewicz, ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Este rapaz, que antigamente era um pastor consagrado, um homem de Deus, eu mesmo tive aula com ele no seminário, ele cometeu um crime gravíssimo ao dizer esse tipo de coisa. Este homem, infelizmente, viajou na maionese. Infelizmente, o que ele disse não encontra respaldo nenhum na palavra. A palavra de Deus é suficiente, ela não precisa de atualização. Ela não precisa se adequar à cultura, é a cultura que deve se adequar à palavra de Deus. Nós vivemos no Brasil, uma cultura ocidental, a Bíblia foi escrita numa cultura oriental. Mas se nós seguimos os princípios e valores que aqui estão descritos, a nossa cultura só tem a ganhar, nunca a perder. Somente nos países judaico-cristãos, que têm a Bíblia como regra de fé e prática, é que são países que verdadeiramente há algum tipo de liberdade. Os países que arrancaram a Bíblia, que tiraram a Bíblia, que não aprovam a Bíblia em seus países, são países que vivem uma prisão muito grande. Países que, infelizmente, as pessoas sofrem demais. Então a palavra de Deus é a única que pode trazer a liberdade. Como o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus, ele quer que a gente seja livre, porque foi para a liberdade que ele nos criou. Então a palavra de Deus pode trazer a liberdade que você precisa, porque ela é suficiente para isso. Não precisa de atualização, não precisa da ajuda de ninguém, porque já existe nela a ação do Espírito Santo para nos iluminar, para que possamos compreender e praticar a palavra no nosso dia a dia. Aqui tem algumas questões que você vai receber no seu grupo de WhatsApp, para você responder. Eu espero que nesta aula que acabei de dar a você, tenha sido suficiente para você entender que a Bíblia é um livro que precisa te acompanhar em tudo que você fizer. Os nossos próximos estudos aqui da Escola Bíblica Discipuladora serão totalmente baseados na Palavra de Deus. Então, quando você estiver aí com o seu tablet, seu celular ou seu computador assistindo a aula da EBD, esteja com a sua Bíblia e o seu caderno do lado, sua caneta, para você rabiscar, fazer as suas anotações e ser muito abençoado. Obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe, guarde e proteja, e até a próxima aula.